Oi, eu sou a Erika e eu tô falando agora de uma das situações delicadas que eu passo no meu dia a dia. Ou na minha vida, ou durante a minha vida, que eu já passei uma situação daquelas que você tem vontade de sair correndo e cavar um buraco, se esconder. São situações que não são agradáveis de viver, que tocam em algumas feridas, então eu vou falar sobre elas. A começar, uma coisa que não me agrada, que me desagrada, assim, mais ou menos muito, é o álcool, a cerveja e as bebidas alcoólicas, no geral. Eu não gosto muito delas. Na verdade, eu não consumo. Eu já experimentei algumas, mas consumir assim, tipo, ai, eu tomei um porre, nunca na minha vida. E tenho isso desde muito pequena, essa aversão ao álcool. Eu não gosto do odor, do cheiro, eu acho muito forte, e nem do gosto. Algumas bebidas eu acho que é meio amarga, e outras eu acho que é meio ardidinha. Então eu não gosto muito dessas coisas. O álcool, não. Mas é uma questão assim mais isolada devido ao comportamento da minha mãe quando ela bebe. Porque a minha mãe, ela chega a chorar de tanto rir. Ela faz, tipo, um escandalozinho. Então, quando eu era bem pequena, eu meio que fiquei com ciúminho do álcool também. Porque tinha as festas de fim de ano na casa da vovó e do vovô. E sentava aquela roda, assim, cheio dos tioradas, da chiarada. E minha mãe tava no meio. E eu, muito vergonhosa, não gostava de ficar brincando com os meus priminhos. Então eu ia lá na sala da minha mãe. E ela não ligava pra mim, me deixava à sorte. E se eu tivesse vontade no banheiro ou beber alguma coisa, eu tinha que ficar sem, porque eu era muito vergonhosa e não tinha coragem nem de ir no caso da casa. Minha avó não tinha essa coragem de ir sozinha. Então eu ficava meio, ai meu Deus, minha mãe me abandonou. Cara, eu odeio álcool, porque álcool causa abandono de filho. Normalmente de uma criança de 8, 9, 10 anos, no máximo. Eu pensava desse jeito. Então, quando tinha festas, eu acabei deixando de ir, porque eu achava que eu ia ficar sozinha, então eu preferi ficar sozinha já na minha casa. Eu não precisava ir nas festas de final de ano mais com a minha mãe, porque eu sabia que ela ia beber, ela ia me abandonar. Enfim. Então, eu acabei me isolando um pouco da família de festas, assim, por causa do álcool. E também era um pouco vergonhoso ver minha mãe lá, tipo, sendo bobo da corte. Até então, maiorzinha, minha mãe também, ela saiu algumas vezes pra beber com algumas amigas. E tinha, isso com 14, 15 anos. E tinha um vizinho meu, que ele era, gente, ele era fofoqueiro. Então sempre quando a gente se via, né, ele comentava: ai, Erika, eu vi tua mãe, ela tava bêbada, ela tava caindo no meio da rua. Fato verídico, tá, gente? E eu ficava assim, olha, sabe, não era minha mãe. Eu tenho que te contar uma coisa porque algo se possuiu dela. Mas a minha mãe, ela não era capaz que minha mãe ia fazer uma coisa dessa. Imagina, cair no meio da rua. Só um dia eu tive que ajudar meu pai a dar banho nela, porque ela tava muito mal. E nesse dia, ela saiu pra beber junto com a minha irmã. Então, a minha irmã mais velha. E a minha irmã, ela assim como toda a família, teve a raiz, né, da igreja de criação evangélica. Então, depois que, cara, tá ficando uma confusão muito louca, mas eu fui criada dentro da igreja evangélica. Meu pai era presbítero e tudo. Lógico que depois aconteceu algumas coisas, ele saiu e ele largou a igreja e nunca mais voltou. E depois de um tempo, né, a minha irmã resolveu seguir a igreja. Então ela viveu todo o amor com Deus dela. E depois veio a desilusão com Deus, que infelizmente acontece muito. E tem pessoas que conseguem se recuperar e voltam para Deus, para Jesus. Agora, eu não vou falar da vida da minha irmã. Enfim, o que acontece é que ela saía bastante. Ela ia para festinhas e tudo. E um dia ela trouxe em casa uma bebida que era um tal de ice. E, cara, ela falava assim que bebe é gostoso, tem gostinho de limão. E eu, ai, deve ser bom mesmo. Eu provei aquilo. E ela falava que era fraquinho, 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 não acontecia nada. Gente, é ruim, é forte. Eu achei forte. E eu gosto de limão.
pra caramba, mas não gostei daquilo, achei muito forte. E isso foi uma das coisas que eu provei. Então eu constatei que eu realmente não gosto disso, de álcool. Eu também já provei uísque, que tem aquele copo bonito. Nossa, gente, que esses copos diferentes pra bebida, que frescura, imagina. Tem até taça também, tem taça pra vinho branco, pra vinho tinto, pra champanhe. Quando eu for rica, eu vou pegar e eu vou chamar muita gente pra mostrar na minha casa pra jantar. Então eu vou encher a mesa de copo, de prato. Não vou fazer isso porque depois tem que lavar a louça, credo. Deu muito trabalho, imagina. Apesar que eu teria uma empregada e ela lavaria a louça para mim. Isso é um projeto de pessoa ambiciosa, que eu imagino uma riqueza que não é tão rica assim. Então eu não gosto de ver a minha mãe beber. Porque eu me lembro tudo que eu já passei, tudo que eu já sofri, tudo que eu já chorei, tudo que eu já me sentia excluída. Então eu não gosto, isso me deixa mal. Eu fico, mãe, para de beber, cara. E ela, deixa eu ser feliz. Então será isso que beber deixa a pessoa feliz? Eu fico meio pensando. E eu não sei quanto que é preciso beber pra ficar feliz. Quanto você vai se sentir relaxado e tal. Eu também nunca parei pra... E o meu pai, como eu já falei, ele foi da igreja, ele foi presbítero. Então, a gente era criado pra não beber álcool, porque era a doutrina da igreja e tinha que seguir tudo que era imposto, né? E depois, ele saiu da igreja, depois de muito tempo, passou o tempo, passou, e ele começou a beber. E a minha mente ficou blum, fervilhando. Porque uma coisa que é certa é que meu pai, tipo assim, todo pai é o espelho pra pessoa, né? Que ele cria, a gente acredita que é uma coisa certa, que ele vive, então a gente também tem que viver. E depois ele rompeu com essas coisas que ele me ensinou e eu fiquei meio sem chão. Então eu também não gosto que meu pai bebe, porque não é legal isso, não. E eu tento impor isso, as minhas ideias, e meu pai acha que eu quero ser mandona de casa. Que eu tenho umas... Ai, é difícil falar, né? Que eu sou chata e que eu quero dizer pra ele não bebe, pai, não bebe, mãe. E eu resolvi agora perguntar pro meu pai, pra minha mãe, por que eles acham que eu não gosto que eles bebem. Porque desde pequena eu sempre fui muito cri-cri, em toda essa situação, muito cri-cri mesmo. Tipo, mas nada contra quem bebe, é só meu pai e minha mãe que é o erro. Porque eles não deveriam, são meus pais e minha mãe, deveriam ser um modelo de pai e minha mãe perfeito que não deve beber álcool. Eu sou super errada nisso, eu tenho que ser, tipo, relaxada com isso, a escolha é deles, e eles são felizes assim. Então, Érica, tu tem que ser tranquila e deixar eles beberem à vontade. Mesmo que você não beba e mesmo que você não goste. E agora eu vou postar... Eu vou colocar aqui, eu vou emendar o que a resposta. A minha mãe é um poço de simpatia, então ela foi muito simpática comigo e eu perguntei pra ela por que ela achava que... Por que eu não gostava que ela bebia. Eu não lembro que eu perguntei. Pro meu pai, eu fiz quase uma entrevista, porque meu pai realmente é uma pessoa muito fofa. Quando ele não está de Chico. Meu pai nunca tá de Chico, meu pai é um homem. Mas é isso aí. Então eu vou colocar e emendar aqui no vídeo. Muito obrigada. Mãe, como que você era antigamente? Eu era eu mesma. Eu bebia bastante. Tá, eu bebia até cair. Aí eu não chegava mais ninguém. Aí eu quebrava copo. Tá, aí eu não chegava mais ninguém, até eu vim embora. Doidinha pra dormir, né? Aí eu vinha, ia pra lá, vinha pra cá. Eu ia trançando no meio da rua assim. Eu chegava em casa, eu abria a porta e se jogava na cama e dormia. Hein? E por que você chorava quando tinha festa e você bebia? Eu não chorava. Você chorava? Você ficava fazendo Ah, eu ria tanto. Ria tanto que chegava a chorar. E doía a barriga, tanto que eu ria. Muito ria. E dava vontade de mijar e ia no banheiro. Isso aí não. Ah, é muito sério que eu tô fazendo, gente. Para, que isso. Por que você acha que eu não gosto que você bebe? Porque você não gosta da felicidade de ninguém.
exatamente que ano que foi que você tomou a primeira latinha de cerveja? Sim, isso Tu lembra? É aproximadamente na década de 2009. 2009. Ok, gente, 2009. Eu não lembro que idade que eu tinha, mas já faz bastante tempo. E antes de 2009, o que você fazia? Por que você não bebia? Sim, muito bem a pergunta, né? Respondo com 100% de clareza. É porque uma certa vez, lá na década de 1970, 72, eu fui no casamento de um tio meu. E na época era sítio, não tinha geladeira, né? Era tudo difícil essas coisas, nem gelo tinha. Eles me deram uma cerveja para mim experimentar, cerveja quente, não aparentemente aparecia doce, nem azedo, nem salgado, e eu não me dei, peguei nojo. Igual eu, toca aqui, pai. Vai, continua. Ao decorrer, desde 1970, 72, até aproximadamente 2008 a 2010, nunca ponhei uma cerveja na minha boca. Mas, chegando a uma certa quarta-feira à tarde, no ano de 2010, aproximadamente no mês de novembro, um amigo meu, né, que estava construindo em frente à firma que eu trabalhava, daí me ofertou um golinho de cerveja. Aí eu falei, rapaz, não tomei isso, eu não gosto e tal. Daí eu expliquei pra ele porque era cerveja. Aí ele disse, não, porque a cerveja é quente, cerveja quente não presta mais tomar, essa você vê que é gelado. Aí a partir daí, nossa, eu achei uma delícia a cerveja. Mas, modesta à parte, eu tomo controladinho. Nunca fui capaz de tomar mais do que 2 latinhas de 350 ml. Aí a minha filha já acha que isso é o cúmulo, que isso atrapalha tudo. Então respeito o sentimento dela, respeito a ética que eu dei pra ela, e ela mantém a tradição da família que eu dei pra ela, mas ela mesma é prova que nunca fiz um escândalo nem nada na minha casa pelo um pouquinho de cerveja. Só um dia que ele não achou o buraco da fechadura de Mas casa. não foi escândalo na família, ué. Não, Assim, não, é você verdade. conseguia Porque abrir a dona dos escândalos é a mamãe. Essa não abria a porta. É. Tá, a última pergunta, pai, eu te libero. Você que já passou assim de não beber a beber, conscientemente, um pouquinho mesmo, você nota assim diferença? Você fica mais feliz, mais relaxado depois que você bebe a primeira latinha ou não? Ou essa questão de ai, faz felicidade é mentira? Não. Isso é pura uma invenção, porque na verdade muitos dizem que bebe para distrair, bebe para ser Isso. feliz. Não. Isso é uma invenção. Eu tomo um golinho para, digamos assim, refrescar, matar uma ansiedade, um desejo de tomar um golinho de uma cervejinha, mas realmente a felicidade você não encontra num problema, você não encontra numa cerveja, ou qualquer outra bebida, ou num cigarro. A felicidade realmente você encontra através do Senhor Jesus Cristo. Fazendo tudo certo, você tem tudo para ser feliz. Sim, eu também acho isso. Obrigado, pai. De nada, sempre às ordens, dou qualquer entrevista, a qualquer momento que precisar. Tchau.